Estamos de volta com o nosso estúdio aberto e hoje nós vamos bater um papo com a psicoterapeuta, a Leia Silva, que ela vai falar, a gente vai bater um papo sobre esse período da pandemia. Será que dá para manter a sanidade depois de um ano, né? Todo mundo dentro de casa com muita tensão, e é isso que a Leia vai falar com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Eudes. Tudo bem a todo mundo de casa. Olha, Eudes, vou te falar uma coisa. Logo no início foi um pouco mais difícil, né, para as pessoas, até porque era tudo muito novo, né? Mas como você mesmo colocou agora, né, já está fazendo quase um aniversário. Infelizmente, dá para manter, sim, o equilíbrio emocional, e é muito importante, né, nesse momento, que as pessoas passem a se perceber um pouquinho mais também, né? Outro dia eu estava ouvindo o Pânico, né? Aí o Emílio Zurita estava brincando, ele falou assim, que no início, logo no início da pandemia, na Itália, o pessoal saía para a janela, tocava violino, e o mundo se comoveu com isso, porque falava, poxa, as pessoas presas dentro de casa, tentando interagir através das janelas. Um ano depois, se o cara sair na janela e tocar violino, o outro vai tacar, vai dar tiro de espingardinha de chumbo. As pessoas ficaram mais tensas, é natural. A exposição, primeiro que o problema é muito grave, segundo que o que era sempre muito distante chegou perto de todo mundo. É quase impossível alguém falar que não tem um caso de um amigo, de um conhecido próximo, ou de um familiar que pegou a doença ou que a doença tem evoluído, possa até ter causado a morte. Quer dizer, as pessoas ficaram mais tensas com tudo isso. Fora que, de maneira geral, a diversão básica, né? As pessoas saírem, frequentar uma casa do outro, e quem é mais jovem, balada e não sei o quê, quase que permanentemente ficou proibido, com raríssimos períodos aí, né? Até restaurante teve dificuldade e tal. Aí você me respondeu já, dá para manter a sanidade. Como? Dá sim. O que a gente tem que exercitar para conseguir? Eudes, a pandemia, né, ela nos coloca numa posição de vulnerabilidade, né? Por isso que todas as pessoas, nesse momento, passaram a ter um pouco mais de preocupações, nos gera sentimentos e emoções que antes nós não tínhamos, né? Algumas pessoas que já tinham diagnóstico de ansiedade sabem como é lidar com isso. Mas dá sim, dá para a gente manter um equilíbrio. Até porque no momento que você percebe que o seu parceiro ou que um parente que está convivendo com você naquele ambiente, ele está um pouco mais irritado, bem, nós temos que perceber que todos nós estamos com medo, né? E o medo, nesse momento, ele faz parte. Não tem como negar esse medo, né? Até porque, se nós negamos, também podemos acabar nos negligenciando, de certa forma, né? A diversão, como você mesmo colocou, mas nós temos também a tecnologia a nosso favor, né? Podemos conversar com nossos amigos, dar uma atenção maior para aquele parente nosso que nós não podemos visitar, principalmente os idosos, né? Que temos que ter uma atenção maior, né? Então, dá para manter, sim, tentando manter uma rotina diária. Por exemplo, a pessoa que trabalhava fora e agora ela está em home, o que ela pode estar fazendo? Ela pode levantar cedo, ela pode se arrumar, se trocar, como se ela fosse sair para ir exercer o seu trabalho fora de casa, né? E também manter, a gente sabe que no nosso trabalho, a gente também mantém os nossos contatos, nossos relacionamentos sociais. Então, o que a gente faz? Tira ali uns minutinhos para estar falando com um colega, né? Porque faz parte do ser humano. No início, e é legal porque assim, tem tanto assunto paralelo para a gente tratar. Vamos falar desse negócio do home office, por exemplo. No início teve muita gente que, tô trabalhando em casa, então o cara ficava de bermuda, sem camisa, não escovava os dentes, ficava naquela desgraceira em casa. Só que aí começou a se criar, tipo, códigos de conduta para o home office também. Sim. Ou seja, horário de início de trabalho. As empresas começaram a cobrar comportamento e periodicidade adequada dos funcionários, vamos dizer assim, dos colaboradores, porque essa falta de rotina estava fazendo cair o desempenho, né? O cara, daqui a pouco eu faço. Sim. Ou o cara ia para um bate-papo, de repente, com um cliente, né? E aí ele estava lá com a camiseta toda torta, com a camiseta de time e tal. Ele deixou naquele momento de lado a importância dele representar aquela empresa que paga o salário dele.
As pessoas se adequaram já? Como é que você sente isso? Olha, eu tenho atendido muito, né, agora com a pandemia, eu estou fazendo muito atendimento online. E por incrível que Você pareça... se arruma para fazer o Com atendimento? certeza. Ou vai lá do jeito que Não, faz imagina, o vou de virote? pijama lá e tô atendendo, não posso. Não pode. Não, é trabalho, né? Então, é uma seriedade você estar lidando com o ser humano, né? Então, eu faço esse trabalho também de casa, né? Principalmente no período da noite, assim, entre 10 até umas meia-noitezinha. Por quê? Como as pessoas estão trabalhando em casa, e é uma rotina super estressante, criança em casa, às vezes um parente que não convivia passou a conviver, né? E aí nós temos a casa para dar conta, a família para dar conta, os filhos para dar conta. Então, esse período da noite, ele está sendo muito importante. As pessoas acabam fazendo a sua consulta com você nesse horário. A busca está sendo mais assim nesse horário. Entendi. Porque é o momento que o filho já foi, né? Já fez todas as atividades, já deu tá aquela descansando, tranquilizada né? a casa, né? A esposa ou o marido, ele já está também já descansando, e a pessoa ela se sente mais à vontade para estar fazendo, né, esse atendimento. Como que é isso? Vamos lá, a pessoa entra em contato com você e marca. Isso. É sessão que fala? São sessões. É uma sessão. Isso. Então ela marca uma sessão com a psicóloga Leia, é isso? Isso. Tá. Aí dá um determinado horário, é por WhatsApp que vocês Sim, fazem? pode ser também pelo Tá. WhatsApp. Aí A você ferramenta liga para a principal pessoa hoje é o para WhatsApp. atendê-la ali. Isso, naquele horário que nós marcamos. Que está combinado, por como exemplo, se fosse no consultório. Isso, toda segunda-feira, 10 horas da noite, eu tenho o paciente X, Tá. né? Tá ali agendado o horário dele, e eu vou fazer esse atendimento com ele. Eu costumo fazer atendimentos de 45 a 1 hora. Caramba, bastante tempo. É bastante tempo. Mas é preciso, né? Mas não tem o divã, porque a gente fala, né, psicóloga, essas coisas, a gente lembra sempre do divã. Não tem o divã, como é que foi? A pessoa deita na cama, em casa, lá? Não, ela pode arrumar um cantinho dela, né? Um cantinho que ela possa conversar Ficar com ela tranquila. mesma, ficar tranquila e ela poder falar sobre ela para outra pessoa, né? Você cobra do paciente, é paciente que chama? O paciente ou cliente? O cliente, o A paciente, nomenclatura você... pode ser as duas, não Qualquer tem um dos problema. dois. Isso. Você cobra dele também esse comportamento? Porque assim, se você vai num psicólogo no consultório, você não vai de pijama, você não vai né, com a meia furada, sem escovar os dentes. Você cobra também da pessoa, talvez não na primeira, mas depois, é importante que você se prepare para esse momento. A gente sempre assim, sugere que mantenha uma rotina, né? Mas nós sabemos que também nós atendemos muitas pessoas com depressão, né? E o Aí não tem depressivo, ele, na verdade, eu costumo dizer que o depressivo, o que ele faz? Pronto, uma depressão, um buraco. Ele vai cavando um buraco e ele está tão focado no buraco que ele está fazendo, sempre olhando para baixo, que ele não consegue levantar, né? Então, como que é, por exemplo, um poço? O poço, ele é úmido, não é? O poço, ele é escuro, né? Ele é um ambiente que não é muito cheiroso, né? E bem assim passa a ser a vida do depressivo. Por quê? Ele está cavando um buraco, ele já não tem mais ânimo para sair daquele quarto, luz do sol ele não quer, né? Não quer ver claridade. Né? O ambiente começa a ficar um pouco mais úmido, né? E sem contar que a pessoa vai perdendo também a autoestima, começa a não se arrumar, não querer mais tomar banho, né? Então, nós não podemos obrigar, né? Nós orientamos, conversamos com essa pessoa para que ela se sinta melhor, para que ela encontre nela a capacidade de seguir. E as crianças, hein? Eu sei que a gente tem visto que aumentou muito a procura de acompanhamento psicológico. Por quê? Primeiro, a criança tem necessidade do convívio social, dos amiguinhos. E até que quem mora em prédio, a criançada, os pais fizeram vista grossa, desce um pouquinho e tal, mas tem muita criança que ficou realmente isolada, principalmente, por exemplo, criança que faz parte do grupo de risco. Sim. Criança que tem asma, criança que tem diabetes, esse tipo de coisa, ficaram completamente isolados. Como é que trata? Como é que... por onde você começa a tentar resgatar esse equilíbrio emocional mesmo de uma criança que não está tendo contato com os amigos, a não ser pela internet, essas coisas? Agora você colocou uma situação muito importante.
Com a pandemia, alguns familiares começaram a trabalhar em casa. Sim. Muitas mães tiveram até mais contato com seus filhos e, por um outro lado, foi muito importante esse relacionamento, porque o que antes nós detectávamos, né, crianças aí com seu 1 aninho e meio, 2 aninhos, com o espectro de autismo, o que acontece? As mães começaram a ver agora com crianças com 9, com 10 anos. É um pouco tardio, mas foi muito importante. Ela não tinha tanto contato. Não tinha contato. Tem algumas mães, porque nós fazemos o atendimento também com os pais, né? Sim. Quando você vai atender essas crianças, nós atendemos também os familiares. E as mães, elas falavam assim, elas sempre relatam, poxa, a minha rotina, ela era muito, assim, exaustiva, porque eu ia para o trabalho, eu ia para a academia, no final de semana ia para o salão, no domingo pegava meu filho e levava num fast food, né? E, então, assim, não tinha muita convivência, né? Sempre levanta cedo, pega a criança, deixa na escolinha, volta depois de tudo, passa lá, pega a criança, deixa com alguém, vai fazer as outras atividades. Então, foi muito importante também esse período para que as mães pudessem olhar mais, perceber o comportamento dos seus filhos. Agora, para as crianças, está sendo um pouquinho mais complicado, mas eu tenho sugerido para algumas mães e tem dado muito certo para que elas façam atividades prazerosas, porque nós somos seres sociais, né? Nós gostamos desse ambiente social, de nos relacionarmos, né? Então, o que eu falo para as mães? Se puder, pega essa criança, faz brincadeiras. Muitas mães emagreceram horrores agora. Brincando com os filhos, assistindo vídeos, fazendo exercício junto. Por quê? Porque a criança não pode descer mais no parque, né? Sim. Então, é muito importante, né, esse olhar para a criança. E nós estamos fazendo, sim, um trabalho muito importante. Eu faço um acompanhamento na Guarda Mirim, lá de Carapicuíba. Ah, é? Isso, lá em Carapicuíba. Eu faço um acompanhamento. Eu não sabia nem que tinha Guarda Mirim em Carapicuíba. Tem Que legal. Sim, tem sim. São jovens maravilhosos. Eu falo criança porque, para mim, Sim. são tudo criança ainda. Você vê lá com 17 anos, mas para mim é criança. Pirulão assim, mas com aquele, você olha no olho e você vê uma criança ainda. No fundo você vê aquela eterna criança. Então, assim, a gente tem feito bastante acompanhamento diário para conversar, para informar, para levar informação sobre os perigos que está tendo, né? Como que nós devemos cuidar, a responsabilidade que nós temos também com nossos familiares, né? As crianças sofrem um pouquinho mais, mas está dando certo e está dando para levar. E a volta às aulas, como é que já Uma grande pintou para você? Muita preocupação das mães, né? Os pais, numa Sim. dúvida cruel, né? Porque algumas escolas particulares, elas formularam um termo lá de responsabilidade. Caso aconteça algo. Agora, imagina, você pegar e assinar um termo. É muito cruel, né? Entre aspas, você está colocando ali que você aprova que o seu filho corra risco. É duro, né? Então, o que nós tentamos manter? Uma certa estabilidade para que os pais, eles verifiquem se é isso mesmo que eles querem, se a criança, se ela está indo bem no online, porque muitas crianças estão indo bem. Eu vejo muitos professores muito empenhados ali em ajudar, e fora do seu horário de trabalho, ela liga ali para o aluno para tirar dúvida, para estar ajudando. Então, eu vejo que nesse momento também a solidariedade, essa corrente do bem, ela está se formando e está ajudando muito, né? Eu acho que o que a gente tem visto muito em relação, principalmente à educação, é que quem é bom brilhou mais. E quem é ruim estampou mais assim que não presta. Porque os bons professores, as boas escolas, e podem ser aí particulares ou municipais, estaduais, os bons, eles se sobressaíram, você vê que eles se desdobraram para fazer o atendimento, para acompanhar o dia a dia da criança, para cobrar dos pais, porque também criou uma relação diferente. Se o pai também não cutucar o filho para ele ir para frente do computadorzinho ali para ter a aula, então virou... acho que nós aprendemos algumas coisas em relação à educação,
né? Pais, professores, as próprias crianças. Também. Acho que dá para tirar um fruto de evolução disso daqui a pouco, né? Com certeza. Olha, a minha mãe, ela é psicopedagoga e pedagoga também. E eu vejo... Como é o nome da sua mãe? É Tereza. Dona Tereza, um beijo para a senhora, viu? Que está assistindo a gente também. Te amo. Então, assim, a minha mãe, ela continua ainda exercendo a profissão. Tá. E eu vejo muito o engajamento dela de ir, às vezes, ela é do grupo de risco, né? Mas ela vai até o local, quando uma criança, ela leva brinquedos lúdicos, e a criança de lá e ela de cá, ela vai explicando fração e tudo, para poder, né? Para a criança não perder o ano letivo, Sim. né? Então, eu acredito que os professores são a maioria, são todos engajados com o que faz, comprometidos com o que fazem e fazem porque gosta, né? Você chegou a notar alguma diferença de antes da pandemia? Por exemplo, a maior parte dos casos que você acompanhava era de repente, uma característica que mudou muito ou intensificou as mesmas coisas? Intensificou. Né? Quem era depressivo ficou mais depressivo. Um pouquinho mais. Quem era ansioso ficou mais ansioso. E quem não tinha ansiedade passou a ter algum sintoma ansioso, né? Mas dá para controlar. Existem técnicas e exercícios que qualquer pessoa pode fazer em casa, né? É uma prática já da clínica, do consultório, a gente praticar o Mindfulness, que é o quê? Como que é o nome? Fala que eu gosto de aprender. Olha, vamos colocar bem fácil para quem está em casa também poder acompanhar e procurar, Para mim também, vai. Isso, que é a concentração plena. Não, você falou em inglês, Mindfulness, é isso? Mindfulness. Mindfulness, tá. Concentração plena. Isso mesmo. Então, é um exercício... Na clínica, quando as pessoas chegam e nós falamos sobre meditação, algumas pessoas, elas ficam um pouco mais assim relutantes. Por quê? Porque a minha religião não permite. Só que essa técnica, ela é uma técnica totalmente científica, né? E é comprovada também. As pessoas já confundem com cultura oriental, com o taoísmo, o budismo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É uma técnica de meditação que é para você trabalhar o quê? A sua concentração plena, se conectar consigo mesmo no seu aqui e agora. Porque o ansioso, ele vive uma realidade lá na frente, né? Às vezes, por que ele perde o sono? Ele passa a ter insônias? Porque ele quer que chegue logo amanhã. E o ansioso, ele precisa ter controle da situação. Então, quando a gente fala, a gente sugere, olha, eu gostaria que você fechasse os seus olhos para você, né? Quando a gente está passando ali a técnica, ele tem até dificuldade em fechar os olhos, porque ele precisa ter controle de tudo ao redor, né? Então, essa técnica, ela ajuda muito para quem tem ansiedade e ela previne também até a depressão. Né? E tem uma grande eficácia. Eu tenho uma dica minha aqui, que não é científica, que é o seguinte: tenha filhos. Verdade. Tenha filhos. Se você tiver 2 filhos em casa, você vai dormir que nem uma pedra. Olha Pode só. ficar sossegado. Vai dar lá o seu horário, você deita na cama. Eu nunca mais, depois que a gente teve o segundo filho, eu nunca mais consegui assistir filme deitado na cama. Olha só. Que é colocar... Não dá 10 minutos, eu estou desmaiado. Porque criança... assim, exercita a gente, né? A gente não... né? É maravilhoso. E o sono fica uma maravilha. Dorme que nem uma pedra, acorda bem no outro dia, traz uma alegria para casa. Então, tenham filhos. Olha só. Leia, Oi. a gente está falando sempre muito focado na pandemia, nesse momento, né? Quase um ano. Oficialmente mais de um ano, porque em Wuhan começou em outubro de 2019. Isso. Então, para a China já deu um ano, aqui para o Brasil, em março, que foi constatado o primeiro caso. Mas assim, todo mundo mais ou menos há um ano. Mas todo mundo enxergando, com a chegada das vacinas, e todo dia as notícias de vacina são boas, né? Todas, viu? A chinesa, a russa, a inglesa, a americana, todas as vacinas aí, cada uma com a sua característica específica, estão chegando em larga escala. Então, ao que tudo indica, inclusive eu vi uma tabela, eu não tenho certeza se foi do governo federal, mas eu vi uma tabela aí que a ideia é que se vacine todo mundo até
meados de julho, agosto. Sim. Ou seja... Acredito que em Osasco começa dia 8, né? Não, Pelo menos para os idosos. Eles já começaram com o pessoal da saúde. Tá? Entrevistei aqui até na semana retrasada o primeiro osasquense vacinado, naquele primeiro dia lá com o governador João Dória. Bom, mas o que eu queria abordar é o seguinte. A gente está falando muito de ansiedade. E aí cria esta ansiedade de voltar à normalidade. Aí tem gente que fala, não tem mais normalidade. Tem sim, a gente poder encontrar as pessoas, não cumprimentar só assim, ou nem cumprimentar, abraçar. Tem amigos meus que estão simplesmente sem ter contato com pai e mãe, porque o pai e mãe têm idade muito avançada, contato nenhum. O pai está preso dentro de casa. Você imagina um senhor de 80 anos preso dentro de casa. Essa chegada, tem como a gente exercitar alguma coisa para essa ansiedade não se transformar logo aí numa frustração, porque a gente vai achar que tudo vai estar e nós teremos ainda dificuldades econômicas. O painel não é tão simples assim, porque não é só saúde. Nós temos a economia que demora um pouquinho para se recuperar. O que a gente pode exercitar para não se frustrar? Tomou a vacina, e não voltou tudo à normalidade. Eudes, tudo tem uma evolução. Nesse momento, todos nós aprendemos um pouco, né? Hábitos que nós não tínhamos, passamos a ter, né? E tornaram-se necessários. Sim. Agora, a frustração, ela pode ocorrer, sim, né? O que seria voltar ao normal? Não é isso? O que seria voltar? Então, essa expectativa do que é normalidade para um é diferente para o outro. Como é que não se frustra daqui a pouco? Você entendeu? Porque o que é a realidade para um não é para o outro. Sim. Né? Agora, nós temos que tomar algumas precauções, né? Com as nossas expectativas, né? Perceber por que eu estou pensando dessa forma, começar a olhar para dentro, né? Por que eu penso dessa forma? Por que eu estou colocando tanta expectativa em cima de algo? Vamos viver o hoje, né, com calma, planejando bonitinho e deixando as coisas acontecerem. Porque quando começou a pandemia, ninguém sabia o que era. Sim. Foi um turbilhão de informação, né? Então, as pessoas começaram a se adaptar com essa nova rotina. Então, vamos relaxar um pouquinho, deixar as coisas irem acontecendo, né? Para que volte essa normalidade que todos esperem, né? Se eu tivesse que falar em uma frase, agora eu vou te colocar numa roubada, hein? Jesus. Mas não, uma frase não, vai. Em poucas frases, olhando lá para aquela câmera ali, como se você estivesse dando um conselho mesmo. O pessoal de casa, nesse horário, vai estar olhando para você. O que você aconselha para a gente? O que a gente deve fazer nos próximos meses aí para manter esse equilíbrio e a gente continuar dentro, né, de um processo de sanidade mental e física para a gente passar juntos e bem nessa última fase da pandemia? Eudes. Olhando para lá. Tá bom. Eudes, a saúde mental ela é muito importante, até porque a nossa saúde mental ela está atrelada também com a nossa imunidade, né? Então, nós precisamos cuidar dessa nossa saúde mental. O que eu quero deixar aqui para as pessoas, né? Que procurem manter um pouco mais de calma, ter mais paciência com quem está ao seu lado, procure fazer coisas que você goste, que faça bem para você, até porque hoje nós temos oportunidade de nos conhecer um pouco mais e antes nós não tínhamos. A gente acordava naquele imediatismo, né? Que era aquele sistema de levanta, sai, acorda, vai trabalhar, volta à noite, não vê nada, já está dormindo de novo para sair no outro dia. Então, é a pessoa passar a se perceber nesse momento, ter calma, porque tudo vai passar. Amém, né? amém. Leia, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, como que é o nome da clínica? É Prosperidade em Foco. Qual que é o telefone lá? Tem telefone, site? Tem. É o mesmo WhatsApp, né? É o 954538618. Muito bem. Aí No Facebook tem o acha Face também também desse que é dia? Prosperidade em Foco ou Leia Silva. Fica em Carapicuíba? Carapicuíba, no centro de Carapicuíba, na Avenida Rui Barbosa. Muito bem. Então, quem quiser já sabe aí como encontrar a Leia e a Prosperidade em Foco. Leia, obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Obrigada a todos vocês de casa. Fiquem bem. Cuidem da sua saúde mental, é muito importante manter o equilíbrio agora. Tá E bom? tem tanta coisa, tem tanta gente insana por aí, que pelo menos nós, pobres e mortais, né? Nós que somos, vamos dizer,
O cidadão médio, nós temos que tentar manter um pouco aquele, porque as autoridades e as lideranças estão ensandecidas. Obrigado, Leia, mais uma vez. Obrigada a você. Obrigado à audiência de todos vocês. A gente continua sempre cada vez mais conectados com vocês. Não fujam daí, fiquem sempre ligadinhos na programação da Connect TV. Valeu!